Então, pessoal, boa noite. Eu vou só parar de compartilhar o vídeo, só para não carregar muito aqui, tá? Se qualquer dificuldade com o áudio, aí vocês me sinalizam, por favor. Então, eu sou o Rodrigo Massa, sou formado em engenharia de computação. Atualmente, eu sou gerente sênior aqui de operações industriais. Então, desde a semana passada, na verdade, estou tomando conta não só do mineroduto, mas também da usina aqui da empresa onde eu trabalho, tá? O objetivo, então, é apresentar um pouco da história de mineroduto, na verdade, como funciona, né, o processo de mineroduto, e à medida que eu for contando a história, eu vou mostrando algumas coisas, algo da minha trajetória aí. Eu trabalho com mineroduto desde 98, então tem 20 anos que eu comecei como operador, já trabalhei como técnico em sala de controle, já fui engenheiro de processo, supervisor, gerente de operação e agora gerente de operação industrial. Os principais conceitos, os principais tópicos, né, que eu vou passar aqui então vão ser os conceitos de operação, sistema de bombeamento, quais são os principais controles, sistema de proteção. Então, a ideia é a gente passar um geral mesmo, dar um overview do processo como um todo. É claro que um treinamento bem específico, né, de mineroduto para a turma que é da área, normalmente a gente faz aí com 1 ou 2 semanas para poder passar todo esse conceito. Então, a ideia aqui não é aprofundar, é a gente ver esse todo aí, como é que funciona. Tem muita gente aí da área de óleo e gás, né, então... E eu vi também que tem operadores aí também bastante experientes aí, alguns amigos aí que eu já trabalhei. E aí nós vamos mostrar, né, um pouquinho dessa área, como é que ela funciona. Só pegar o point aqui para a gente poder... Então, o mineroduto ele ficou conhecido aqui no Brasil, né, um projeto de 75, ele foi inaugurado em 77. Então, o mineroduto, esse primeiro mineroduto ligando o estado de Minas Gerais até o Espírito Santo, com 400 quilômetros, né, de distância. Então, isso aqui é uma foto da construção da época, né, eu peguei aqui na internet, só para poder contar um pouquinho dessa história. O Ricardo, eu lembro que ele falou 2 semanas atrás um pouquinho do conceito, mas o mineroduto, então, ele é definido como transporte de sólido, com adição de algum líquido, normalmente água, por uma tubulação, onde esse líquido funciona como o veículo de transporte. Então, os materiais mais comuns, né, que são transportados, minério de ferro, bauxita, carvão, esses são os mais comuns e eles são transportados em forma de polpa, né? Então, você utiliza essa água, faz uma polpa com esse material, e essa polpa ela tem uma concentração em torno de 50%, 70% de sólido, então depende de cada projeto, e esse material ele é transportado, então, através do mineroduto. Tá? Entendendo o fluxo, então, né, dentro de uma mineração, como que funciona o processo como um todo, nós temos a área da mina, que é responsável lá pela extração do material, né, e tem toda a estratégia de operação, planejamento de lava, controle de volume e de qualidade. Então, esse material que é extraído da mina, ele chega até a usina de beneficiamento, através de caminhões, correias, transportadoras, e na usina de beneficiamento, normalmente você tem um sistema de britagem e moinhos bolas ou alguma outra forma de moer esse material, né? Então, dentro da usina você tem a questão da moagem, da classificação desse material, você pode ter uma estação você pode ter um sistema de flotação também, né? Mas o objetivo principal é recuperação máxima, qualidade e produção. O mineroduto, né? Você tem entre a sua planta de beneficiamento e a sua estação terminal, você tem um mineroduto.
o mineroduto ele é responsável pela estocagem e transporte. Então, o material que chega para o mineroduto é um material que já chega pronto, um material acabado, transformado em polpa, né? Esse material preparado, né, o mineroduto ele tem que, o controle aqui, que ele faz a verificação, na verdade, da qualidade, e ele é responsável pela estocagem e pelo volume bombeado. Quando eu digo verificação da qualidade, é que essa qualidade já vem pronta aqui da usina, né? Então, assim, o mineroduto ele não interfere na melhoria da qualidade do processo, né? Um erro operacional pode até piorar a qualidade da polpa, mas não é objetivo de transformação, apenas de transporte. Lá na estação terminal, nós temos aqui uma filtragem, onde essa polpa passa por um sistema de filtro e o material ele fica seco, né, para poder ser utilizado. Minério, por exemplo, pellet feed, ou transformado em pelota. No caso do bauxita, ele vai ser transformado em alumínio, né? Então, dependendo do processo a qual ele pertence, esse material ele passa por esse filtro e vai para a etapa seguinte de processamento. O ponto interessante aqui normalmente, eu vou falar aqui nas questões das principais aplicações do mineroduto, mas ele faz o transporte de uma área mais remota para uma área mais próxima de porto, onde esse material normalmente ele é exportado. Aqui para explicar um pouquinho, né, especificamente do fluxo de processo do mineroduto, isso aqui é um dos exemplos, né? A gente tem assim várias configurações possíveis para a montagem do sistema de mineroduto. Então, olhando aqui nessa primeira parte, nós temos um sistema onde nós temos o armazenamento do material. Então, esse material ele chega da usina, ele é estocado em tanques de armazenamento. Esse tanque, ele passa na descarga do tanque, né, passa por uma bomba centrífuga. Normalmente você tem uma bomba em operação e a outra fica em reserva. Essa bomba, o objetivo dela é pressurizar as bombas principais. Então, quando você pega uma pressão aqui, que pega a coluna de polpa do tanque, e essa pressão, dependendo da configuração, da montagem, da altura que esse tanque está em relação à bomba, por exemplo, a bomba centrífuga, essa pressão aqui pode variar em torno de meio quilo a no máximo 7. Para você ter uma constância na pressão, essas bombas são de deslocamento positivo, tá? Aqui nós temos bomba centrífuga e aqui eu tenho bombas de deslocamento positivo. Para essas bombas funcionarem, eu preciso de uma sucção mínima aqui, com pressões de 3,5 kg a 10 kg, né? Normalmente se trabalha em torno de 6 kg de pressão na entrada das bombas. E na descarga dessas bombas, depois que a gente passa, né, as bombas são montadas aqui em paralelo, e na descarga dessa bomba, nós temos uma pressão que pode variar, tá? Isso aí vai de acordo com cada processo. Então, a pressão de descarga aqui, para alguns processos, são 50 quilos, para outros pode chegar até 200 quilos de pressão, né? Então, dependendo aí da qualidade, da especificação do material, né, analisando o peso específico, a distância, o relevo, então tudo influencia no sistema de construção e na operação desse sistema, né? E essa pressão pode chegar até 200 kg de pressão. Esse sistema, né, nessa configuração, ele está mandando para um tanque intermediário. Esse aqui é um tanque para fazer amortização de qualquer variação do processo. Desse tanque, eu tenho aqui uma segunda estação de bombas. Essa segunda estação de bombas, ela fica a uma distância, normalmente ela fica na metade do caminho. Por exemplo, se você tem um mineroduto de 200 km, você teria esse aqui no quilômetro 0, esse aqui no quilômetro 100 e a estação terminal no quilômetro 200, tá? Só como exemplo. Normalmente fica no meio do caminho, mas, mais uma vez, vai depender do relevo,
como é que é o seu processo construtivo, né? Então, saindo aqui do tanque, um processo espelho da primeira estação. A diferença é que na estação intermediária, normalmente se trabalha com um tanque só, tá? Aí você tem a bomba centrífuga com a mesma função da bomba seguinte e a descarga da bomba também com pressões que podem chegar a 200 kg. Da segunda estação até a estação terminal, você pode ter ou não também, isso depende da configuração, um sistema de estação de válvulas, e as estações de válvulas, elas são utilizadas somente quando o mineroduto para. Então, eu vou mostrar num gráfico ali de gradiente, né? Quando o mineroduto para, você faz o controle da pressão estática pelas estações de válvulas. As estações de orifício, que estão representadas aqui, são estações que elas são utilizadas na operação normal do mineroduto. Então, quando o sistema está operando e você precisa fazer o controle da pressão, esse controle é feito por um sistema que chama estação de orifício, e essa estação, dependendo da operação que é realizada aqui, fechando essas válvulas, você força o fluxo a passar pelo loop e você aumenta a pressão para trás no sistema. E eu também vou explicar um pouquinho mais. Eu tenho uma figura de uma estação dessa aqui, eu acho que o entendimento vai ficar um pouquinho melhor. A partir daqui, nós temos a estação terminal, e a estação terminal eu tenho também alguns tanques, que podem ser 4, 5, 6, dependendo da necessidade. E logo depois dos tanques eu tenho a filtragem, né, que é onde eu seco esse material e ele é transformado, o minério é transportado e vendido. Aqui, 2 pontos importantes, eu marquei de vermelho. Eu tenho esse caminho, praticamente todos que têm 2 estações de bombas têm esse caminho, que chama o sistema booster. Quando eu estou passando pelos tanques e passando pela bomba de carga, a gente chama o modo operacional de modo estação. Quando eu passo o sistema fazendo a interligação diretamente na sucção das bombas, eu chamo esse modo operacional de modo booster. O que é isso? Eu estou pegando a polpa que está sendo bombeada da estação de bombas 1, interligando diretamente aqui na estação de bombas 2, e daqui esse material é bombeado até o terminal, sem passar por esse sistema de tanque e bomba de carga. Esse sistema, alguns operadores preferem utilizar dessa forma, mas a maioria prefere utilizar essa estação aqui, porque você transforma o mineroduto, né, em 2 minerodutos. Aí você teria uma primeira seção e uma segunda seção com estação de bombas, e aí vai também da condição, né? A vantagem é que se eu tiver um problema nessa estação, o nível que tiver aqui nesse tanque vai amortizar uma queda de energia rápida, por exemplo, e eu vou continuar o meu bombeamento por essa. E o contrário também, se eu tiver um problema aqui, eu posso continuar alimentando esse tanque por um determinado tempo, e aí depois o operador toma a decisão que ele precisa para parar ou continuar com o sistema. Ao passo que eu estou bombeando no sistema booster, se uma das duas para, a outra também para, né? Então, é só uma condição operacional. Lembrando que a pressão que está chegando aqui, ela chega a uma pressão em torno de 6 a 7 quilos, né? Isso porque eu tenho a distância, toda a perda de carga que é imposta pelo sistema, né? Distância, e a chegada, que é a próxima estação. Esse outro detalhe que eu deixei marcado aqui é um loop de teste. O que é isso? Quando eu tenho processo de lava, identifico algum material que
possui uma característica, uma especificação um pouco diferente daquela que foi projetada para o mineroduto, para eu estudar se aquele material ele pode ser bombeado ou se eu vou ter alguma dificuldade durante o bombeamento ou durante as paradas do mineroduto. Alguém caiu a apresentação. Um segundo. Espera aí, só um minutinho. Queria compartilhar de novo. Boa. Então, esse loop de teste, né, quando eu preciso fazer algum teste em algum produto novo, em algum material novo, eu pego um tanque, deixo esse tanque isolado, ele não entra no sistema da minha produção normal. Eu faço testes com esse loop, então eu verifico aqui a condição que eu simulando o transporte, como se eu estivesse mandando esse material para o mineroduto. A tubulação é uma tubulação no mesmo diâmetro. Uma bomba dessa aqui, ela tem um inversor, e aí eu posso simular as velocidades, qual seria a condição desse material eu transportando, e eu coleto amostras, né, para poder identificar como é que está o comportamento dessa polpa. E também eu faço testes parando, né, eu paro o sistema e eu rodo esse sistema e vejo como que ele se comporta. Então, o teste de loop, esse loop teste aqui, ele é para fazer esses testes, né? Isso é utilizado em casos bem específicos e sempre que você tem uma necessidade, uma mudança de processo, é bem interessante para fazer isso tudo. Bom, eu mostrei um fluxo, né? Mas é interessante mostrar que aquele que eu mostrei não é o único. Eu tenho uma situação, por exemplo, de rejeitoduto. A característica do material bombeado é um pouco diferente, né? Esse material é o rejeito que sai do espessador, né, de rejeito. Ele passa por um sistema de bombas muito parecido com esse que eu comentei há pouco. E esse rejeitoduto manda esse material para uma barragem. Você pode ter configurações também do mineroduto, dependendo da empresa, onde você tem só as estações de bombeamento. Você pode ter também só uma estação de bombas até a estação terminal, e pode, em alguns casos, não ter, né, estação de válvulas nem de orifício. Né? Isso vai depender muito do perfil, principalmente da condição, tanto de operação quanto na condição de parada do seu sistema. Aqui é para a gente explicar um pouquinho como é que funciona o perfil de gradiente hidráulico, tá? Então imagina que aqui é um terreno, né? Aqui a distância, esse aqui é um exemplo de um mineroduto de 300 km até da estação principal. Aqui eu teria a segunda estação de bombas, aqui uma estação de válvulas, uma segunda estação de válvulas e o terminal. Então eu começo o bombeamento, e aí aqui eu tenho a linha de gradiente hidráulico. Essa aqui é a pressão, a máxima pressão operacional no ano zero. Essa aqui é a máxima pressão que você vai ter no sistema 20 anos depois. Essa linha aqui são linhas de espessura, né? Então para cada ponto ao longo da tubulação você tem espessuras diferentes de acordo com a pressão que o sistema vai ser exigido. Então, e essa linha aqui é a linha estática, né? Então, quando você para o sistema, você tem a coluna que fica com o material parado. E aí, explicando um pouquinho a importância das estações de válvulas. Veja que eu tenho aqui uma estação de válvulas, então eu faço o bloqueio do sistema desse ponto até a estação de bombas 2. Eu tenho uma segunda estação de válvulas que faz o bloqueio desse sistema até a estação de válvulas 1. E eu tenho uma válvula aqui no terminal que faz o bloqueio dessa válvula até a estação de válvula, do terminal à estação de válvulas 2, por exemplo. Se eu não tivesse nem essa estação de válvulas e nem essa estação de válvulas, eu teria uma coluna de pressão que ela ia ficar muito alta. E aí eu teria que ter uma espessura para a minha tubulação, apenas em casos de paradas, muito maior do que a que está representada aqui.
né, e a espessura do tubo está diretamente relacionada ao custo, né? Então, quanto melhor você puder controlar a sua espessura para uma condição de operação, né, eu sempre falo, o mineroduto é feito para operar, ele não é feito para ficar parado. Então, essas condições de paradas, elas têm que, esse sistema aqui tem esse ganho muito significativo aqui dentro de um projeto. Então, eu falei da importância das estações de válvulas, e aí eu queria explicar um pouquinho. A importância da estação de orifício. A estação de orifício, ela é feita para controlar as pressões. Se você observar aqui a linha de gradiente hidráulico, sempre que essa linha toca esse perfil, nós temos uma pressão aqui, nesse ponto, que a gente chama de pressão de slack flow. Essa é uma pressão, toda vez que essa pressão ela fica baixa, né? Então, quando eu tenho uma pressão negativa nesse ponto aqui, eu tenho um desgaste acentuado que esse fenômeno aqui provoca, né? O que é isso? Na parte de cima, eu tenho um desgaste acentuado na tubulação por cavitação, e na parte de baixo eu tenho um desgaste por erosão. Aí o papel principal da estação de orifício é manter todo esse sistema pressurizado, garantindo que eu não tenha pontos vazios ao longo do meu perfil, né, ao longo do mineroduto. Então, o controle que eu faço aqui na estação de orifício é para manter uma pressão e toda essa coluna aqui cheia, né? E isso é fundamental para a segurança operacional e a gente não ter nenhum tipo de evento, de vazamento aqui, principalmente, tá? Eu estou citando esse ponto, mas dependendo do relevo, a gente controla até mais pontos com a mesma estação de válvulas. E dependendo do produto, né, a gente está bombeando polpa, né? O principal objetivo do mineroduto é bombear polpa, mas dependendo da sua condição operacional, você bombeia água. E quando você bombeia água, você muda todo o comportamento de pressão do seu sistema. E aí a estação de orifícios também tem esse papel de manter essas pressões sob controle a partir da operação aqui dos orifícios. Então, para a construção de um mineroduto, né, é preciso ter um entendimento do tipo de fluido que vai ser transportado, quais são as demandas dos seus processos anteriores e posteriores. Você tem que entender como que a sua usina funciona, o que ela é capaz de entregar, e ela tem que entregar o material dentro da especificação para o mineroduto. Ao mesmo tempo, você tem que ver a sua estação posterior, né, o seu terminal, qual é a capacidade de recebimento, né? Então, isso tudo tem que estar... a construção de um projeto é um projeto só, né? Não dá para separar nem a usina e nem o terminal onde tem a filtragem. A definição de rota é super importante. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente essa questão da inclinação do duto. Então, você tem que ver por onde que ele vai passar. E a definição dessa rota, você pode passar por áreas, né, aí tem que se ter atenção no projeto. Algumas áreas que são de preservação, você tem que ter o direito de passagem para poder fazer as suas inspeções de rotina e, em alguns casos, há necessidade de desapropriação de algumas áreas para passagem, né? É importante se avaliar a questão da disponibilidade de água e energia. Os equipamentos eles têm que ser muito bem selecionados, de acordo com a sua capacidade instalada. É preciso fazer uma avaliação boa com relação a CAPEX e OPEX e comparação com outros meios de transportes, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui nas vantagens e desvantagens, mas comparar com outros meios de transporte, ele é muito importante. E a demanda de mercado, né? Também vou citar logo agora, com relação
o mercado ele é fundamental para você determinar se instala um mineroduto ou não. Então, falando de vantagens, né? Com relação à operação, comparando com outros modais, ele é de baixo custo de operação, tem baixo impacto e baixo risco ambiental, baixo índice de acidentes pessoais e alta disponibilidade e confiabilidade. Uma vez que você lançou essa tubulação normalmente ela entre a estação de bombas 1 e a estação de bombas 2, é uma estação que ela passa normalmente enterrada, em torno de 1,5 metro, a 2 metros, e aí, dependendo a profundidade média, né, em torno de 1,5 metro. Então, uma vez que você lançou essa tubulação e passou naquela faixa, as pessoas não conseguem, né, a não ser quem tem o projeto ou pelas sinalizações que são colocadas no local, não se percebe que tem a tubulação instalada, né? Você não tem ruído, funciona muito parecido com um gasoduto, né? Você só tem aqueles marcos na estrada sinalizando que ali tem uma tubulação. Isso é importante, né? Essa questão ambiental, comparando, por exemplo, com o transporte de trens, que você poderia ter particulado, né, ao longo da via, ou mesmo de caminhão. Isso com o mineroduto não acontece, né? Por ser um sistema muito seguro, raríssimos os casos de acidente, então, assim, muito baixo índice de acidente com pessoas, e é um sistema com uma confiabilidade e disponibilidade muito alta, né? Quando você tem uma configuração de algumas bombas instaladas, normalmente você consegue trabalhar com 1 ou 2 bombas de reserva. Você pode ter um equipamento individualmente com algum problema, mas o conjunto, a estação como um todo, ela tem uma confiabilidade em torno de 98%, 99%. Então, assim, realmente um sistema muito confiável, né, e muito seguro. Desvantagem: o material de granometria é relativamente fino. Então, vou mostrar um pouquinho mais para frente. Esse material é fino, não é qualquer tipo de material que você consegue transportar. Um material fora de especificação, você tem um desgaste muito alto dessa tubulação. Então, isso pesa contra. O investimento inicial para esse projeto, ele é alto. Então, antes da implantação, é preciso ter claro o quanto que o seu sistema vai produzir. Ele não é viável para pequenas produções e grandes distâncias, né? Então, se você vai produzir muito pouco e mandar esse material muito longe, o seu consumo de água ele vai ser tão alto que pode inviabilizar o seu projeto, né? E aí ele não ser viável. Então, isso é uma desvantagem para essa condição. Normalmente não é viável para produtos de baixo valor agregado, né? Principalmente porque o investimento inicial ele é muito alto, não faz muito sentido para produtos que realmente não vão te dar o retorno. Outro ponto de desvantagem é sempre que você não tem o produto para bombear, ou você para o sistema, ou você faz betes de água. Betes de água você está bombeando a polpa de minério de ferro, e por algum motivo você teve algum problema na sua usina, você precisou parar o seu processo. Você tem duas opções: você para o mineroduto, ou você começa a bombear água para empurrar o material. Isso acaba sendo uma desvantagem. Falando um pouquinho de como que é a nossa estrutura aqui de mineroduto, né? Na maioria, você tem aqui uma área de operação e de manutenção. É interessante que você tenha dentro do seu processo, né, uma engenharia que cuide da parte de processo e uma engenharia de integridade, que essas duas engenharias aqui vão estar tratando da saúde da sua tubulação. Essa aqui com mais foco na integridade do duto, e essa aqui com foco maior no processo, ou seja, no produto que você está bombeando, né? Mas essa configuração aqui para mineroduto, nem sempre você tem esses processos muito claros, mas além
do departamento ou da equipe de operação e da equipe de manutenção, você tendo nesse processo essas duas engenharias é um ganho assim muito grande para a empresa, né? Para conhecer o seu processo e melhorar a sua forma de transporte. Acho que o Ricardo comentou, né, há semanas atrás também, sobre o tipo de transporte. Normalmente, o minério que a gente transporta, ele é o regime de transporte, é um regime turbulento, né? E aí, para explicar esse regime, eu queria só comentar também, quando a gente faz esse transporte pelo regime turbulento, a gente busca, né, sempre que esse regime ele seja um fluxo homogêneo. Dependendo da condição do seu material, você pode ter um fluxo heterogêneo ou fluxo intermediário, quando você tem algum material aqui fora de especificação, tá? Isso é com partículas maiores. Isso não é interessante, porque sempre que você tem um material fora de especificação, esse material ele tende a arrastar no fundo da tubulação e aumentar muito o desgaste do tubo na parte inferior aqui, né, os 6 horas que a gente fala normalmente. Essa aqui é uma foto, né, como eu falei, eu comecei a trabalhar em 1998, eu comecei como operador, e lá, falando um pouquinho, né, de sistema de bombeamento, então quando eu comecei a minha carreira profissional, a forma de controle de um mineroduto era isso aqui, eram butoeiras, sistemas, né, registradores gráficos aqui com essas penas, e o computador aqui tem uma potência que parece de 486, amperímetros e uma espécie de tacógrafo. Isso aqui fazia o monitoramento ao longo da faixa do mineroduto, que são as PMS. Imagina um tacógrafo do tamanho do disco de vinil. E a cada 15 dias alguém passava lá e pegava essa informação e fazia análise dela, de como que o operador aqui fez a operação, né? E sempre que tinha algum descontrole, alguma divergência, a gente tinha que pegar esses vários bloquinhos que ficavam guardados nos armários, eles estão aqui, ó, sempre que você completava esse registro, você arquivava com as datas de início e final, armazenava isso dentro de um armário, e quando você tinha que fazer uma análise, ao invés de você abrir o computador e puxar um gráfico e fazer essas relações, né, para poder entender o que aconteceu de problema no seu processo, você ia lá no seu armário e saía desenrolando esses rolinhos aqui para poder entender o que aconteceu, né? Outro negócio muito interessante que funciona para tudo, que eu sempre olho até hoje, é a questão do amperímetro, né? O amperímetro é o coração do equipamento. Então, quando você percebe qualquer oscilação anormal nesse instrumento, né? Então, na época eu lembro que na hora que nós íamos passar o turno, se essa oscilação tivesse muito alta, de imediato já identificava que alguma coisa não estava bem. E aqui cada bomba com um instrumento. E aí a gente conseguia identificar qual bomba estava com problema, apenas analisando o amperímetro. Claro que tinha toda uma rotina operacional, era uma questão muito mais do operador de campo, fazer inspeções sensitivas, auscultar a bomba, tentar entender, né, o que está acontecendo no processo, mas uma sala de controle era bem isso aqui, né? Então, assim, tivemos uma evolução grande aí de 98 para cá. Aqui uma foto de uma bomba, né? Só apareceu aqui o motor e a parte traseira da bomba, mas eu vou mostrar uma outra foto um pouquinho melhor, com equipamento um equipamento mais novo, né? Mas só para ter uma ideia, uma estação de bombas, você tem algumas bombas em série, em fila, na verdade, né? A montagem dela na tubulação em paralelo. E aí você tem um sistema que normalmente dentro da empresa, o mineroduto é a área
referência em termos de organização e limpeza, né? Assim, isso tem que ser padrão. É um negócio, você não tem ali, comparando com uma usina, né? Minério, pó, igual a britagem você tem, né? Então, uma área bem tranquila, tem bastante ruído por causa do motor, mas bem tranquilo de se operar. Então, explicando um pouquinho como funciona, né, esse sistema aqui de armazenamento de um mineroduto. O material ele vem pronto, né, igual eu falei, o material vem pronto da usina. Esse material ele passa normalmente por um distribuidor pressurizado, e aí você tem um jogo de válvulas, e essas válvulas direcionam o material para o tanque que você deseja alimentar. Então, você recebe esse material em forma de polpa. Esse material já está acabado, já está pronto para ser bombeado. Dentro desse tanque, você tem aqui é como se fosse comparando, um liquidificador, né? Então, você tem um agitador, você tem hélice aqui. Um tanque desse aqui, para ter uma noção de tamanho, né? Em torno de 10 metros de diâmetro e 25 metros de altura. E aí você tem um sistema de agitação de toda essa polpa aqui, né, com algumas hélices gigantes aqui e um motor, né, para poder manter a polpa homogênea. Aqui é interessante também que você precisa ter, eu vou mostrar uma outra foto de um ponde, mas você precisa ter um sistema de água de reserva. Sempre que o seu sistema de bombeamento, por qualquer motivo, você não conseguir, seja por falta de produto, seja por uma parada que você tem na sua planta de beneficiamento, alguma interferência, você tem que ter uma reserva de água para você não parar o seu sistema, né? Entre parar o mineroduto e bombear a água, é preferível você manter o seu sistema operando, até para você não parar o seu sistema ajusante, né? Em alguns casos, é necessário fazer o ajuste de pH dessa mistura, né? Muitas vezes a correção do pH ela é feita adicionando cal na polpa, e esse cal você controla o pH e bombeia junto, né, com esse minério para evitar corrosão interna, né? Então, dependendo do tipo de sistema, é uma das ações que pode ser adotada. Então, o tanque, cada tanque desse aqui, ele tem um sistema de válvulas parecido com esse, na parte de baixo. Esse sistema aqui é na parte superior, e você tem um outro sistema de válvulas na parte inferior. Do sistema que sai da parte inferior, ele vem aqui para um sistema de bomba centrífuga. E essa bomba centrífuga aqui que é responsável pela pressurização da casa de bombas. Então, a bomba centrífuga, ela faz a pressurização das bombas principais do mineroduto. E entre a bomba centrífuga e a sua estação de bombas, de bombeamento, você tem um sistema aqui de filtragem, né? Você tem um filtro intermediário. O principal objetivo desse filtro, na verdade, o objetivo desse filtro é cercar materiais maiores, tipo uma luva que caiu no processo lá na usina, um revestimento que soltou, qualquer pedaço, qualquer contaminante maior. E o objetivo desse filtro é para não deixar que esses materiais maiores parem na válvula da sua bomba principal e possa até danificar ou prejudicar o seu bombeamento. Muita gente confunde pensando que esse filtro aqui ele é responsável por filtrar a polpa. Ele não é. Ele é só para cercar esses contaminantes realmente grosseiros. Quem faz toda a preparação do material e entrega para o mineroduto é a usina, né? Então, a usina tem várias peneiras de proteção, e essas peneiras, sim, é que fazem o controle de granometria quando precisa, o moinho. Então, quem protege desses outros contaminantes é lá na usina, e não esse filtro. Esse filtro, a função dele é só proteger a bomba principal
de materiais realmente que possa danificar as válvulas, né? Então, todo material que passa aqui, ele tem que ser um material nas condições de bombeamento pelo mineroduto, né? Você não consegue fazer nada em termos de melhorar a especificação do material com esse filtro, mesmo porque a tela que se utiliza aqui normalmente é 6 milímetros. E aí eu tenho uma foto ali que vai representar bem a granulometria desse material, que realmente ela é muito pequena, em torno de 300 microns. Dentro dos sistemas auxiliares, né, nós temos aqui a água de diluição. Então eu falei há pouco, né, o operador ele não melhora a qualidade da polpa, ele pode piorar. Como? Se ele fizer uma injeção de água de diluição mal feita, quando essa polpa vem da usina, ela vem já com uma densidade próxima àquela de bombeamento ou igual ao do bombeamento. Caso ela esteja com a densidade um pouquinho acima, você usa o sistema de diluição. Se o operador, né, nesse processo, ele não conseguir ou não atentar para o controle, ele pode mandar uma densidade para dentro do mineroduto menor do que aquela desejada para o transporte. E aí sim nós vamos ter um fluxo que vai passar de homogêneo para heterogêneo e de materiais arrastando no fundo da tubulação. E aí pode, uma operação dessa por um longo tempo pode danificar a tubulação. A água de vedação, ela é utilizada normalmente para selagens das bombas de carga e alguns, dependendo do tipo de bomba de deslocamento positivo, você tem uma água de selagem também, que ela é utilizada, uma água de vedação, né, que a gente é utilizada também com esse objetivo. A questão da água de enxágue, sempre que você para uma bomba para dar manutenção, você precisa fazer a limpeza dela. E aí você usa esse sistema como limpeza da sua linha. Outro equipamento auxiliar importante são as torres de resfriamento, né? Então você tem equipamentos aí com 3, 4, 10 bombas. Opa. Então você tem a torre de resfriamento então para resfriar, né, todos esses equipamentos que estão dentro da casa de bombas. Aí aqui falando um pouquinho como que funciona uma bomba principal, né? As bombas do mineroduto são bombas de deslocamento positivo. O material a ser bombeado, né, está representado aqui por essa linha, que é aqui que passa a polpa de minério de ferro. Imagina o sistema de carro, né, de automóvel, onde você tem a válvula de sucção e a válvula de descarga. E aqui no meio você tem aí um pouquinho diferente que você... Então aqui você tem uma válvula que sempre que esse pistão está recuando, está admitindo o material aqui na câmara, e quando esse pistão está avançando, ele está saindo aqui na descarga. Por que a pressão, né, eu comentei lá atrás, a pressão precisa ser entre 3,5 a 6, 7 quilos, né? Pode chegar até 10. É justamente para quando eu estiver recuando o pistão, a pressão aqui atrás nesse sistema seja capaz de abrir essa válvula e esse material preencher toda essa câmara aqui. E quando ele avança, o pistão avança aqui, essa válvula fecha, porque eu vou ter uma pressão maior, e aí o meu sistema, eu vou trabalhar com a pressão do sistema daqui para trás. Então quando eu estou avançando, a pressão aqui dentro, ela está em torno de 50 a 200 quilos, dependendo, né, igual eu comentei, e eu mando aqui para o mineroduto. Esse sistema, nós temos duas configurações. Uma em que o pistão, ele succiona esse material até esse ponto e o pistão empurra aqui para frente. E esse outro aqui, que eu estou mostrando, que é um sistema com diafragma. Então, a polpa, ela não tem contato direto com o pistão, e eu tenho um sistema de óleo hidráulico aqui, que a gente chama de óleo propelente, e ele faz esse papel aqui
de avançar e recuar o diafragma. A grande vantagem é, sempre que eu tenho algum problema nesse diafragma e esse sistema fura por qualquer motivo, e eu tenho contato dessa polpa com esse óleo hidráulico, eu tenho um sistema de alívio que para toda a bomba e não deixa que esse material contamine a parte de força. Aqui eu tenho o eixo de lambrequim, rolamentos e o óleo, né, de lubrificação da bomba, o cárter, né? Então eu não contamino com a polpa esse equipamento, a parte mecânica dela como um todo. Esse sistema todo em operação, ele provoca uma vibração, né, na sua estação. E aí, para você minimizar a vibração, nós temos um sistema aqui que nós chamamos de damper, né? Aqui dentro tem uma espécie de balão, ele funciona como se fosse um amortecedor e aí tira um pouco dessa vibração aqui do sistema. Normalmente se calibra aqui, muitas bombas, né? Você tem dois amortecedores desses para cada bomba, e aí você coloca uma calibração aqui em torno de 60% a 70% da pressão de descarga do seu sistema, né? E aí você consegue fazer o amortecimento. Aqui é uma foto de uma bomba numa fábrica, né, sendo construída, só para se ter uma ideia de como é o equipamento. E aqui do lado uma simulação aqui em 3D do equipamento funcionando, né? Então você tem aqui um sistema de 3 pistões com eixo de lambrequim, o funcionamento parecido lá com aquela figura anterior, né, com o amortecimento e o fluxo da polpa passando aqui nesse sentido, tá? Apesar de parecer que esse material aqui é grosseiro, né, igual eu expliquei, isso não é, esse é um material muito fino, né, e é só a animação mesmo aqui que dá essa impressão. Então, esse desenho aqui, essa animação é a representação dessa bomba aqui. Normalmente são equipamentos bem grandes. Eu falei do ponde, né, na frente, é uma outra foto, né, o ponde de água ele é utilizado para fazer esse controle de algum distúrbio no seu processo. Caso você não tenha o material, você precisa ter essa água para manter a sua operação. Ao longo do mineroduto, você tem as suas estações de bombas, e ao longo da faixa, né, imagina que você tem aqui, igual aquele exemplo, mineroduto de 300 quilômetros, e entre uma estação e outra você tem pontos de monitoramento, né? Esses pontos de monitoramento são uma estrutura onde não fica ninguém lá, é uma estrutura de monitoramento. Você tem um transmissor de pressão e de temperatura normalmente. Esse sistema é autônomo, então você tem placas solares. Como normalmente são áreas remotas, né, que ele é instalado, você tem placas solares para poder garantir a energia para todo esse sistema, né? E aqui dentro você tem sistemas de controle que fazem a comunicação aqui via fibra ótica, né? E aí pega a pressão aqui do seu mineroduto e manda lá para a sala de controle. Eu falei um pouquinho, né, um pouquinho lá atrás com relação à estação de orifício. Então aqui é uma foto de uma estação de orifício. Quando você quer fazer o controle da sua pressão, você fecha, aqui o fluxo está passando numa situação normal. Então quando você está bombeando, sem a necessidade de nenhum controle de pressão, você pode mandar esse fluxo passar diretamente aqui nessa tubulação. Quando você quer aumentar a pressão para trás no seu sistema, você fecha uma ou mais válvulas, você força esse fluxo a passar por um loop, e nesse loop você tem algumas placas, ou uma ou duas placas de orifício, e você reduz, né? Por exemplo, você pode ter uma tubulação aqui de 16 polegadas, reduzindo para 6, né? Então, dependendo da perda de carga que você quer provocar no seu sistema, você monta esse orifício e vai fechando as válvulas para poder aumentar
a pressão no seu sistema. E aí, quando essa pressão está muito alta e você precisa fazer o ajuste, você vem abrindo as válvulas e aí você faz o controle por essa estação de orifício. Aqui só mostrar, né, eu mostrei lá no começo como era a sala de controle no passado, em 98, hoje está numa condição muito melhor. Então você consegue puxar os gráficos, você consegue abrir aqui todas as bombas e o operador hoje está numa situação muito melhor do que já teve lá no passado, né, que você tinha aquele painel gigante para olhar e não conseguia ver nada, você só via luz na sua frente. Né? A interface não era tão boa quanto nos dias atuais. Dentro desse sistema, né, que nós temos hoje em dia, então, você tem, quando você lança uma tubulação, né, ou quando você faz o projeto do mineroduto, você lança junto a fibra ótica, e aí ela comunica aqui com o software, o sistema SCADA, e ele te dá o auxílio no controle, via sala de controle, com os equipamentos de campo, né? Seja as PMS, as estações de bomba, estação terminal e o sistema que você pode ter aqui, um detector de vazamento, por exemplo. Agora falar um pouquinho, tá, pessoal, com relação aos principais controles que você precisa ter no sistema, que é a garantia, né, de um fluxo homogêneo. Quando você não tem, quando você não consegue fazer isso, você tem, em muitos casos, o material arrastando no fundo da tubulação, que a gente chama de leito móvel, né? Então esse material fora de especificação, você não consegue colocar todo ele em suspensão, e aí ele vai ou saltando ou arrastando no fundo da tubulação. Em alguns casos, você tem um leito que ele fica fixo, né? Dependendo da dureza do material, ele pode depositar no fundo e você só conseguir tirar depois com o sistema de mecânico, né? Passando um pig de limpeza. Então você tem, pode acontecer tanto um leito móvel quanto um leito fixo, né? Por isso o controle da especificação do material dentro daquilo que é projetado é fundamental. Então eu falei que as partículas que são bombeadas no mineroduto, elas são muito finas, né? O material, normalmente, ele tem que estar abaixo de 300 microns. Aí eu achei essa foto aqui, acho que ilustra bem, uma tela, por exemplo, uma peneira de 35 mesh, que está aqui intermediário. Esse material aqui, ele é menor que a ponta de uma caneta, né? Se pegar, é menor que meio milímetro. E esse material aqui já é um material fora de especificação para o mineroduto. Ele tem que ser com a granulometria ainda menor. Então, esse tipo de material, esse aqui de 30 mesh, esse aqui 16, esse aqui de 8 mesh, tudo isso aqui é contaminante, né? E se você bombeia materiais com essa granulometria aqui, normalmente esse material vai arrastando no fundo da tubulação e danificando o seu processo. No nosso laboratório, normalmente a gente olha, né, para poder checar se o material está dentro da especificação. Então, aqui dentro de uma malha de 48 mesh, por exemplo, esse material tem que passar 100%. E à medida que você vai afinando o seu material, você tem uma porcentagem para cada faixa que fica retido na peneira, né? Então, essas análises são feitas em laboratório, né? Normalmente aí a equipe de processo participa muito, junto com o pessoal de laboratório, da identificação dos motivos de algum descontrole e de algum problema que acontece na planta. Outro ponto importante, né, outro controle importante que se precisa ter no mineroduto é a questão da rheologia. Eu estou trazendo dois pontos aqui, que é a questão da concentração de sólido e do yield, né? Então, o yield normalmente a gente checa se o yield está dentro da especificação quando você precisa checar, sempre que você tem uma parada no mineroduto. É claro que durante a operação você está olhando o tempo todo, né? Mas quando você para o seu sistema,
para você repoupar, né, para você colocar o seu sistema em operação de novo, é fundamental que esses parâmetros aqui esteja dentro do seu controle, né? Senão você vai ter muita dificuldade na hora de tentar colocar o seu sistema em operação de novo. E a concentração de sólido, né? Material muito baixo, com a densidade de sólido muito baixo, fora do seu limite de controle, você tende a criar o material arrastando no fundo da tubulação, né? Então, essa divisão, né, essa especificação, essa curva granulométrica que você define no seu projeto, junto com ela você precisa ter você tem que ter esse controle muito bem feito da concentração de sólido. Se o sólido estiver mais baixo ou abaixo do seu especificado, a tendência é esse material arrastar no fundo. Se você tem um sólido muito alto, você pode puxar o seu valor aqui do yield para cima. Em caso de paradas, você vai ter um problema aí de entupimento da tubulação. Outro controle que é feito, né, pelo operador é o teste de ângulo de repouso. Isso aqui é um tubo de acrílico, mais ou menos 1,5 metro e 2 polegadas de diâmetro. Então você simula a condição de operação do seu mineroduto, né? Você coloca, você pega a polpa de minério, coloca aqui dentro e aí você simula a inclinação do seu mineroduto, né? O mineroduto normalmente ele tem uma inclinação de no máximo aí em torno de 11 graus, e aí você coloca na mesma inclinação esse tubo de acrílico e você verifica, né, aqui ó, 15%, você verifica se como que vai ficar a sua condição de operação em caso de parada. E você tenta representar sempre através desse sistema aqui se você vai ter um problema de plug ou não. O que seria um plug, né? O plug é uma obstrução que ela pode ser parcial ou total da tubulação. E aí quando você tenta colocar pressão em caso de parada, tá? Então você considera a parada, o seu material, as partículas maiores tendem a depositar no fundo da tubulação, e aí você tem um filete de água na parte de cima. Sempre que você tem uma obstrução que seja parcial ou total aqui da sua tubulação, a gente chama de plug. E aí quando você tenta imprimir uma energia para colocar o seu sistema em movimento de novo, né, para repoupar o material, a pressão ela sobe muito para trás e você não tem pressão aqui para frente, né? Então esse tipo de controle é para você identificar se você terá ou não algum problema na sua parada e no seu restart do seu mineroduto. Aqui bem rapidamente, né, dentro do mineroduto é importante que você tenha então os transmissores, né, de pressão, temperatura, um sistema de comunicação redundante. Esse transmissor aqui de pressão ele está conectado à tubulação. Você tem também instrumentos de medição de vazão e densidade, tudo gerenciado aqui por um PLC, e a comunicação desse processo feita por uma fibra ótica, e pode ter um sistema, né, de rádio, de telecomunicação, e esse sistema faz a comunicação aqui com o operador, né? Então da sala de controle ele consegue enxergar tudo que está acontecendo no duto, né? Apesar desse duto aéreo aqui, como eu falei, normalmente a tubulação ela é enterrada, tá? Alguns pontos são aéreos, mas o comum de se ver em mineroduto você só consegue perceber a faixa de passagem, né? Aquela faixa que você tem acesso. Normalmente não se vê a tubulação. Outro sistema de proteção interessante, né, e importante, aqui nós temos uma bomba, e para proteger a bomba nós temos aqui um sistema de válvula de alívio. Se eu tiver alguma obstrução, seja uma operação errada ou algum problema no meu sistema, para proteger a bomba eu tenho a válvula de alívio. Para proteger a tubulação, eu tenho um sistema aqui de disco de ruptura, né? E aí eu faço o controle da pressão.
Outro conjunto importante, né, a questão da especificação da tubulação. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí. Já projetando aqui a sua espessura a longo prazo. Você tem, na construção do duto, você já compra ele revestido externamente, e você faz também, para proteger o duto, inspeções periódicas, né, com campanhas de PIG. Você precisa ter no seu sistema de controle, né, um sistema de detecção de vazamento do mineroduto, e, para proteger a tubulação também, um sistema de proteção catódica. Nem todo mineroduto tem, mas é importante. Já utilizei um sistema de gerador de emergência, né, que a gente chama de backup power. Esses geradores, eles são responsáveis por rodar as bombas em caso de parada de mineroduto. Então, dependendo do tipo de material que você transporta, se ele não puder ficar parado por uma semana, ou por mais de um dia que seja, né, você pode utilizar um sistema de backup power, que são geradores de emergência com capacidade de rodar as bombas principais do seu mineroduto. E os detectores, né, de vazamento, eles são importantes no seu sistema, não só para detecção de vazamento, mas também para visualização do seu processo e rastreamento de produção. De uma forma bem simples, né, o detector de vazamento, ele tem dois modos de operação. Você tem um modo que faz análise do diferencial de pressão e o modo balanço de massa. O diferencial de pressão, cada linha dessa aqui é uma estação de monitoramento que você tem na descarga, na PMS e assim vai. Sempre que você tem um distúrbio no seu processo, ele lê se aconteceu alguma manobra, se você mexeu na bomba, virou válvula, e sempre que a sua condição está normal, ele registra que está ok, né? Então ele fica azul. Sempre que o sistema percebe alguma anomalia, ele fica amarelo para o operador fazer análise do evento que ocorreu. Mas ele também detecta automaticamente, né, se nada ocorrer no seu sistema e tiver uma fuga, né? Se você tiver um vazamento, e aí o papel dele é detectar essa falha. A vantagem desse sistema, né, de diferencial de pressão, com menos de 10 minutos você pega qualquer tipo de vazamento. Mas isso é o que normalmente as empresas, né, que fornecem esse sistema aqui, eles vendem, né? Mas na prática, com 1 a 2 minutos, você já consegue pegar a anomalia, e ele funciona muito bem quando você tem todos os seus equipamentos aqui funcionando. Outra forma de detecção, né? Então essa aqui, ele está vendo, olhando toda a sua pressão, olhando todo o seu conjunto aqui, analisando todo o seu sistema. Pelo balanço de massa, ele está olhando a sua vazão na entrada, a sua vazão na saída da primeira estação e a vazão na entrada da segunda estação. E se essa vazão ela começa a ficar diferente de um ponto para outro, ele interpreta que você está bombeando esse material e esse material não está chegando do outro lado, né? E por esse sistema ele é um pouco mais lento, né? Ele demora em torno de 30 minutos para detectar, mas é uma redundância em caso de alguma falha, por algum motivo, que esse aqui tiver vários equipamentos que possam ocorrer algum problema simultâneo, não funcionar, você teria uma segunda barreira que é identificada através dos seus medidores aí de vazão. Tá? Então, esse aqui, esse aqui tem uma outra vantagem, né? Quando ele dá o alarme, ele te dá uma precisão, né? Ele te fala onde foi o evento, e te dá uma localização aproximada em torno de 1 km. Então, você tem 300 km de tubulação, ele te fala que o evento ocorreu no quilômetro 200, né, e
com um erro aí, uma precisão de mais ou menos 1 quilômetro, né? Então, assim, fica muito mais fácil você ir a campo e identificar onde foi o problema. Já esse aqui, ele fala que aconteceu um evento entre uma estação e outra. Como é a diferença da vazão, ele não consegue falar qual que é a posição que ocorreu o evento, né? Então, esse aqui tem uma precisão muito maior e o tempo de resposta melhor do que por esse sistema. Mas eles trabalham em conjunto, tá? É parte de um mesmo sistema. Isso aqui ajuda também no controle do seu processo, tá? Não só a questão de detecção de vazamento. É isso aí.